É sempre uma alegria falar da palavra do Senhor, né? Curve sua cabeça, irmãos, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Se você tem alguma situação que está te preocupando, coloque aos pés do Senhor e eleve seu pensamento a Ele nesse momento. Senhor, Espírito Santo de Deus, peço que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento para receber da Tua palavra nesta noite e que gere frutos na nossa caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, Deus. Amém? Irmãos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é características do homem bíblico, certo? A gente vive numa geração hoje completamente deturpada, em vários níveis, a nível familiar, a nível sexual, a nível moral. Antes o que era absurdo, hoje é aceitável. Antes o que era certo, hoje é errado. E mesmo nós sabendo o que a Bíblia nos diz, é sempre bom nós falarmos sobre o padrão bíblico do homem. E quando eu digo homem, eu me refiro ao homem e à mulher, um ser humano no geral. Então, vamos ver. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é: o homem bíblico, ele é honesto, ele é justo e ele é reto. Vamos abrir lá em Salmos 112, versículo 5. Salmos 112, versículo 5. Vamos ver o que diz lá. Salmos 112, 5. Todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Vamos abrir também lá em Provérbios, está pertinho. Provérbios 16, 13. Provérbios 16, versículo 13. Diz assim: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Amém? Então, irmãos, na nossa caminhada, sempre vão haver situações, vão haver momentos em que pessoas vão estar ali falando para a gente: faz isso que ninguém vai perceber, faz isso que ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas nós, agindo com desonestidade e com omissão. Mas nós, como cristãos, nós sabemos os direcionamentos que o Senhor nos dá, a conduta que nós devemos ter. Nós temos a responsabilidade, como cristãos, de guiarmos tudo aquilo que está à nossa responsabilidade, guiar o nosso trabalho, os nossos projetos, com integridade e honestidade, certo? E isso é ter zelo com a imagem do Senhor que nós carregamos. Nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra, então nós temos o dever de agirmos coerentemente com a palavra dele, com aquilo que ele nos fala para fazer, certo? Eu vou aproveitar a oportunidade para honrar a vida do meu marido nesse momento. Eu falo para ele que ele é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci, em toda a minha vida. E eu não falo isso, irmãos, porque eu estou na frente de vocês, não, porque eu estou sendo filmada. Desde antes, quando a gente era amigo, eu sempre achei isso dele. E todas as situações que ele tinha a oportunidade de agir com honestidade, assim ele fazia. E eu fico muito, muito feliz de saber o exemplo de pai que o Conrado vai ter. Acho que foi semana passada, esses dias que se passou agora, aconteceu uma situação com o nosso carro, para variar, né? Com o nosso carro. O Delano estava estacionado no supermercado e, na hora de manobrar, ele bateu no carro de trás. E a nossa lanterna ela já estava um pouco quebrada, terminou de quebrar, e o carro que ele bateu arranhou. Então, ele saiu, né, para ver o que tinha acontecido e tudo mais. E a pessoa, na ocasião que estava do lado dele, falou assim: ih, cara, isso foi nada. Chuta aí o vidro para baixo do carro dele que ele não vai nem perceber. Vai embora, que dá tempo. E o Delano, né, ficou lá para assumir a responsabilidade do que tinha acontecido. E
ele ficou lá esperando o dono do carro aparecer, nada do dono aparecer, até que chegou um funcionário do supermercado e foi lá, tinha visto a movimentação, perguntar o que aconteceu. Aí o Delano explicou, aí o funcionário falou, você quer que eu anuncie, então, para que ele venha até aqui no estacionamento? Aí o Delano falou, tá, se é possível, pode anunciar, sim. Aí o funcionário foi lá, anunciou, e chegou o dono do carro. Aí o Delano se desculpou, explicou o que é que tinha acontecido, deu o contato dele para a pessoa fazer o orçamento e depois entrar em contato conosco para a gente arcar o prejuízo. Só que, irmãos, eu fiquei pensando, naquele momento, eu tenho certeza que a vida daquela pessoa ela foi impactada com aquela atitude do Delano, porque ele tinha todas as oportunidades de ir embora e deixar o carro do rapaz arranhado. O rapaz que estava vendo disse para ele ir embora. O dono do carro não estava lá. Então, ele tinha todas as oportunidades. Mas ele não fez. Ele ficou lá esperando para assumir a responsabilidade da situação. E é uma conclusão minha, tá, gente? Eu acho que o rapaz deve ter pensado, poxa, ele poderia ter ido embora, mas não, ele ficou aqui, me chamou para pedir desculpa, deixar o contato dele, então vou deixar por menos, porque até agora ele não entrou em contato, né? Então, eu creio que tenha sido isso que aconteceu. Mas, tantas outras situações, irmãos, no meu próprio trabalho mesmo, eu trabalhava como caixa numa loja, e todo o financeiro ficava por minha responsabilidade. Pagamento, recebimento, quando o funcionário tinha que fazer vale, tudo passava pela minha mão. Então, a minha chefe ela tinha muita confiança em mim. Ela dizia que ela confiava de olhos fechados em mim. Às vezes, ela esquecia quantias significativas de dinheiro comigo, que ela deixava lá para trocar, e, às vezes, não trocava e ficava lá. Aí eu falava, chefe, tem um dinheiro aqui, a senhora não vai precisar, não vai usar. Aí ela falava, meu Deus, Isadora, eu nem lembrava mais desse dinheiro. E era quantias significativas. Aí ela até falava assim, olha, se fosse outra pessoa... Mas ela sabia da índole da funcionária dela. E eu sabia a minha responsabilidade ali no meu trabalho, a conduta que eu deveria ter no meu trabalho. Então, irmãos... e mais uma situação, já ia esquecendo, interessante que aconteceu. Um dia, arrumando por lá, eu achei um pingente de coração. Não valia nada, irmãos, mas era um pingente muito bonito de um colar, e eu imaginei que fosse dela. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falando, olha, chefe, eu achei um pingente de um colar aqui, eu posso ficar? Aí ela falou assim para mim, Isadora, você é doida, é? Pode ficar com isso aí, não tem valor, não. Aí tá, eu fiquei. Eu não me recordo se foi exatamente no dia seguinte, mas, passados os dias, eu cheguei no meu trabalho e, quando eu cheguei no balcão, tinha um porta-joiazinho assim, vermelho, de camurça, muito bonitinho, com um bilhetinho embaixo, escrito para Isadora e uns dizeres lá. Quando eu abri, irmãos, era um colar de ouro com um pingente de coração. E naquela hora eu olhei, eu fiquei pensando assim, gente, eu nunca imaginei que ela pudesse agir dessa forma. Nunca que quando eu pedi o pingente para ela, eu ia imaginar, seria para esperando algo em troca. Mas aquela atitude impactou a vida dela a ponto dela me dar um colar de ouro. Então, irmãos, para nós, amém, para nós percebermos quanto que a nossa conduta coerente à palavra do Senhor impacta a vida de quem está ao nosso redor. Amém? Eu vou ler aqui Provérbios 16 para vocês, não precisa abrir, vou ler aqui. Provérbios 16, versículo 8, diz assim, é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Amém? Então, o que a gente pode aprender? Que o homem bíblico, ele honra a sua palavra com honestidade e integridade, certo? Ponto 2. O homem bíblico, ele tem posicionamento. E nós podemos tirar como exemplo, irmãos, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida toda dele foi um posicionamento diante desse mundo, certo? Mas eu quero destacar aqui, a gente vai ler Mateus 4. Quero destacar aqui a passagem em que ele é tentado no deserto. Vamos ver lá Mateus 4.
partir do versículo 3. Mateus 4, versículo 3. Diz assim: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus se posicionou, certo? Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém? Então você percebe que a cada investida do diabo, naquele momento, Jesus se posicionava com autoridade e com firmeza. Então, assim deve ser na nossa vida como cristãos, irmãos. Nós convivemos com pessoas, especificamente para os jovens nesse momento. Jovem, tem pessoas que estão no fundo do poço e vão querer levar você junto, inconscientemente, oferecendo tudo aquilo que não deve, porque elas acham que viver as coisas do mundo, viver os prazeres do mundo é algo bom. E olha a importância do seu posicionamento nesse momento. A partir do momento que você se posiciona diante dessas investidas do mundo, você mostra para essa pessoa que há uma segunda opção, que há um segundo caminho, que não os prazeres mundanos. Como o mundo vai entender, como o mundo vai saber que ele está em trevas, se nós que carregamos a luz não apresentarmos? A palavra fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E não é porque nós somos melhores, mas é por conta da mensagem de paz e esperança que nós carregamos. Jesus que habita em nós, amém? Então, essa é a importância do nosso posicionamento. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você trabalha numa empresa e você usa o carro da empresa. Aí você leva o carro da empresa para abastecer. Aí, chegando lá no posto, você fala assim para o frentista: Você pode abastecer R$50 para mim? Aí o frentista vai abastecer. Aí você fala: Olha, eu estou abastecendo pela empresa, você pode me dar um recibo? Aí ele vai dizer sim. Mas olha, cara, eu vou colocar R$70 aqui no recibo para você, tá bom? Qual seria a postura correta nessa situação, irmãos? Deixar acontecer ou se posicionar? Se posicionar, amém? Então, não, eu estou abastecendo R$50, você coloca R$50 no recibo. Então, isso quer dizer que o nosso posicionamento, ele não deve ser somente nas situações grandiosas, mas também nas situações corriqueiras do nosso dia. Porque é assim que nós vamos dar exemplo para quem estiver ao nosso redor, amém? Vamos ler Mateus 5, 36, 37, só para fixar essa mensagem. Mateus 5, 36, 37. Diz assim: Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Posicionamento, irmãos, palavra. Sim, sim, não, não. Eu coloquei R$50, não foi 70, então coloque R$50. Amém? O que nós podemos entender? Que o homem bíblico, ele tem posicionamento diante das circunstâncias da vida, dando exemplo. Amém? Ponto 3, irmãos. O homem bíblico, ele é obediente e fiel ao Senhor. Mais uma vez, nós podemos tirar como exemplo a vida de Jesus, certo? Vou ler aqui Mateus 26, 39. Acho que já está aberto aí, né? Mateus 26, 39.
Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Olha o que diz lá em Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, naquele momento, irmão, Jesus estava aflito, mas ele preferiu obedecer até o fim para fazer a vontade do Pai. Amém? E eu trago novamente o exemplo para a vida dos jovens. Jovens, adolescentes, quando os seus pais falarem alguma coisa para vocês, tirem da mente de vocês que eles estão fazendo isso por implicância, porque não entendem o que vocês estão sentindo ou o que vocês estão passando. Eles sabem sim o que vocês estão sentindo e passando, porque um dia eles estiveram onde vocês estão. Aí, quando a gente é mais jovem, a gente tem a tendência de pensar assim, mas a minha mãe, o amigo da minha mãe era diferente do meu amigo. Ela não sabe pelo que eu estou passando, ela não entende, não. Entende sim, jovens. Quando seu pai falar alguma coisa para você, pode ter certeza que 99,9% das vezes ele está correto. Certo? E assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, de filhos e pai. Quando o Senhor nos dá um direcionamento, quando o Senhor fala, meu filho, tenha calma, não é por aqui, meu filho, essa porta ainda está fechada, meu filho, obedeça. Obedeça, irmãos. A nossa obediência ao Senhor, ela gera frutos em nós. Olha que interessante o que está escrito lá em Deuteronômio 5:29. Vou ler aqui para vocês. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. E lá em Salmos 112, que a gente viu anteriormente, também está escrito assim, lá no início. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Então, olha que forte isso que o Senhor está nos dizendo. A obediência, ela é um caminho frutífero a ser trilhado, onde eu não vou colher somente no presente os frutos dessa minha obediência, mas a minha posteridade também. O Conrado vai colher os frutos da minha obediência ao Senhor hoje. O Samuel, o Isaac, vão colher os frutos da obediência do pastor Renato e da pastora Lucimara ao Senhor hoje. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que a obediência, ela é esse caminho frutífero trilhado. Ela gera frutos, não só para o hoje, mas para a nossa posteridade. Amém? E, irmãos, o maior exemplo de obediência é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi obediente ao Senhor e hoje nós colhemos o fruto da salvação. Glória a Deus por isso. Amém? Então, recapitulando, irmãos, concluindo, a obediência, ela respalda e protege o homem e a sua descendência. Então, recapitulando os pontos que nós vimos. O homem bíblico, ele é honesto, ele é justo, ele é reto. 2, o homem bíblico, ele tem posicionamento, e isso é fundamental para os dias de hoje. Ponto 3, o homem bíblico, ele é obediente ao Senhor, vivendo uma vida frutífera, onde não só eu vou colher os frutos dessa minha obediência, como a minha descendência também. Amém? E, igreja, queria finalizar essa palavra, eu queria que a gente lesse Filipenses 4:8. Queria que a gente lesse junto aqui. Tem como colocar aqui no telão? Filipenses 4:8. Vamos ler juntos. 4:8. Olha, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, irmãos, que nós inculquemos essa palavra, esses direcionamentos do Senhor na nossa vida e que a nossa caminhada gere frutos para quem está ao nosso redor e para a honra e glória do Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Muito obrigada por aquilo que o Senhor compartilhou aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, eu peço que essa palavra gere frutos no coração da Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Que a cada dia, Senhor, que dia após dia, nós possamos viver como o padrão que o Senhor nos dá, como um padrão de homem e mulher bíblicos, meu Pai, seguindo os Teus direcionamentos, sendo justos naquilo que é posto nas nossas mãos, nos posicionando, Pai, quando preciso, no nosso dia a dia, e obedecendo, Pai, ao Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor diz. Que cada dia nós estejamos sensíveis e receptíveis à Tua palavra e aos Teus direcionamentos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem seus alvos, você que trouxe seus alvos, vem, traga aqui à frente. Nós vamos orar. Traga com fé, creia. Deus fará o sobrenatural. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, cada alvo, cada sonho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cada causa, Pai. Paizinho querido, estende, Pai, a Tua mão, Senhor, sobre cada objeto que aqui está, Senhor, representado, Senhor, profeticamente, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, abre os céus, Senhor. Abre as comportas dos céus, Senhor, e traz, Pai, o realizar, a concretização, Senhor, de sonhos, Pai, de anseios, Pai, daquilo, Pai, que foi colocado, Senhor, sobre essa mesa de milagres, Senhor. Faça, Pai, o Teu milagre, Senhor. Completa, ó Deus, a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda a Tua mão, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Os abençoa, Senhor, no restante, Senhor, dessa semana. Guarda, Deus, cada um que aqui está, Senhor. Os leva, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor. Debaixo da Tua proteção, Senhor. Nos guarda, Senhor, no restante dessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos, Pai, na Tua paz para os nossos lares, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me rendo.